Shalom, shalom a todos, filhos e filhas. Senhor traga a bênção sobre vocês. Kátia levantou a mão, deve ter levantado, porque não tem nem pergunta para fazer ainda, mas estamos aqui. Vamos lá, sobre a questão sobre a questão do crescimento, né? Mas principalmente esse tempo ter ser um tempo de muito esclarecimento e discernimento, né? Com todos os nossos irmãos, né? E isso daí trago muitas dúvidas também quanto à questão não somente de crescimento, mas também de desenvolvimento do trabalho, e principalmente agora. A palavra hoje para vocês dessa ministração vai ser sobre transição ou transicionamento. O transicionamento é uma coisa normal nossa, tá certo? Paulo fala aos Romanos, né? 12, versículo 2, fala assim: não se amolde ao padrão deste mundo, ou seja, mas transforma-se pela renovação da sua mente. Ou seja, existe uma renovação que ela é necessária para o desenvolvimento e o crescimento da igreja. E como eu tenho sempre falado com vocês, né, crescimento da igreja não tem nada a ver com números. Né? O crescimento da igreja não tem nada a ver especificamente com o número de pessoas, mas tem mais a ver com o número, com o crescimento individual de pessoas. A igreja cresce quando as pessoas crescem. As pessoas crescem e vão fazer com que a igreja também cresça numericamente. Se você tem uma igreja que se estagna, essa igreja ela já está morrendo, ela já começou a morrer. Por isso, a palavra fala que nós temos que renovar nossa mente e não nos amoldar. Amoldar é colocar na forma. É igual o pão de forma, né? O pão é feito na forma mesmo, e por conta disso, eles saem quase todos iguais, né? Ou muito semelhantes. Por que eles saem todos semelhantes? Porque justamente pela capacidade de moldura da forma. Então, quanto mais na forma, mais engessados os nossos ministérios, mais nós vamos ter problema com a questão de dinamizar e crescer o ministério. Eu tenho falado para vocês sobre isso, né? Sobre as questões de crescer com uma estrutura forte. A estrutura forte e a estrutura fraca. Tem muitas pessoas que ainda não ouviram falar. O que é uma estrutura fraca? Por exemplo, eu sou um chefe de cozinha. Então, eu cozinho no meu restaurante. E eu faço aquele prato especial, aquele tempero especial que somente eu faço. E as pessoas que estão à minha volta são coadjuvantes, são pessoas que estão trabalhando para mim, não estão trabalhando comigo, mas estão trabalhando para mim. E por conta disso, elas vão desenvolver ali as suas características, né? Porém, essas características elas vão estar muito mais relacionadas ao que está em torno de mim do que, de fato, o desenvolvimento pessoal. Isso é estrutura fraca. Por quê? Se um dia eu adoecer, eu não passei a fórmula para ninguém de crescimento. As pessoas vão parar, as pessoas que estão à minha volta vão estagnar. E nós, como líderes, nós temos que ser dinâmicos. Por que nós temos que ser dinâmicos? Imagine você tem uma fila de carros com 4 faixas. Uma estrada com 4 faixas de carro. E tem uma pessoa ali na faixa do meio, na faixa de maior velocidade, muito lentamente. As pessoas, todas as outras 3 faixas estão desenvolvendo, e aquela pessoa está ali muito lentamente, segurando o trânsito da faixa mais veloz. Né? Então, o que acontece? Se você entrar atrás daquela pessoa, você vai entrar naquela velocidade e vai continuar estagnando toda a via. Porque a partir do momento que uma via começa a obstruir, as outras sobrecarregam. Então o processo fica entulhado. Uma via apenas sendo mais lenta, todas as outras vias vão ser prejudicadas.
Mas se você para atrás daquela pessoa e continua atrás daquela pessoa, você vai estar se tornando como ela, tão lenta quanto ela. Então a sua ideia vai ser o quê? Sair de trás daquela pessoa que está lenta e ir em direção a uma via mais rápida. E isso acontece muito no nosso meio, porque às vezes nós nos estabilizamos, né, nas nossas dinâmicas, nas nossas estruturas, e enquanto isso as pessoas querem passar por nós, as pessoas querem continuar, as pessoas querem se desenvolver e a gente permanece ali parado, às vezes segurando o trânsito da nossa faixa. Então, queridos, nós como líderes, nós temos que ser dinâmicos, porque as pessoas que estão atrás de nós, elas dependem de nós, do nosso ritmo. Elas dependem do nosso caminhar, elas dependem do nosso desenvolver, né? Então, eu preciso entender que o meu desenvolvimento, o meu desenvolvimento estrutural, né? O meu desenvolvimento pessoal, o meu desenvolvimento ministerial, ele é que vai definir, né? Se eu vou ser seguido ou se as pessoas vão cansar de estar atrás de mim, se as pessoas vão se cansar de permanecer ao meu lado, de estar diante de mim. Isso daí é muito perigoso, porque quando nós paramos, né, nosso ministério ele se torna muito centralizado em uma pessoa só, em nós mesmos, esse ministério vai depender totalmente da nossa velocidade. Só que nós temos que considerar algumas coisas. Ah, posso, mas eu sou esperto, eu sou veloz, eu produzo muito, né? Então, é, só que a gente tem que entender que nós também temos limites. E nós temos que, quanto mais entendemos nossos limites, eu estou falando limite de cansaço mesmo, limite de esgotamento, limite da nossa saúde, tudo isso vai definir o ritmo do caminho da caminhada. Quando a estrutura é muito fraca, a estrutura depende de uma pessoa só. Então, o que é uma estrutura fraca? É uma estrutura centralizada em uma face, em uma pessoa, em um ministério. Então, quando que você vai entender, né, que você vai precisar avançar ou você vai precisar recuar? A partir do momento que você entende suas limitações. Então, para eu a saber lidar com as minhas limitações, eu preciso construir uma estrutura forte. Porque aí eu vou ser. Eu senti que meu corpo não estava legal. E por conta disso, ontem nós estivemos ali. Ontem eu estava em casa. E, quando chegou a noite, a José falou assim: meu filho, vamos para a igreja? Eu falei assim: não tem condições. Primeiro que nós passamos por dois momentos muito pesados aí, que foi Cabral e depois foi São Paulo. E, e depois de Cabral e São Paulo, ainda essa semana, quinta-feira, nós vamos estar indo para o Maranhão. E eu entendi, né? Eu entendi a minha fragilidade e falei assim: eu não tenho condições de ir à igreja. Mas, com isso, antes de eu entender minha fragilidade, eu aprendi a construir uma estrutura forte. O que é uma estrutura mais forte? É uma estrutura onde eu vou direcionar e vou dirigir filhos que vão ter a minha visão, que vão ter o meu interesse, que vão fazer o que eu faço, que eu posso, principalmente, que eu vou poder confiar neles, que eu vou poder andar junto com eles, que eu vou poder acompanhá-los, vou poder também, dentro da minha possibilidade, aconselhá-los, mas também eu vou, como sacerdote, eu vou entregar na mão deles responsabilidades, porque eu sei que eles vão fazer o que eu faço e às vezes até melhor. Então, a estrutura forte é aquela estrutura que todo mundo sabe fazer o que eu estou fazendo.
Aquela estrutura que todo mundo tem uma oportunidade de crescimento. Então, eu preciso ser muito simplista naquilo que eu tenho que passar para os meus coordenados, para os meus liderados, para os meus filhos. Eu tenho que ser muito mais simplista do que, às vezes, problematizador. Né? Eu só estou falando bonito hoje, viu? Problematizador. Eu vou ter que ser muito mais simplista. Eu vou ter que passar as coisas com muito mais simplicidade e com clareza. Então, por exemplo, um exemplo de uma estrutura forte, o McDonald's. McDonald's é estrutura forte por quê? Porque ali, quem são as pessoas que estão tocando o McDonald's? São jovens aprendizes, são pessoas que mal saíram da escola, às vezes estão estudando ainda, e que pegaram, às vezes, o primeiro emprego, estão ali fazendo lanche, eles são treinados para trabalhar no caixa, na fritadeira, lá no sorvete, são treinados para trabalhar em todas as áreas, porque se alguém faltar, tem alguém que assume, e as coisas geram uma dinâmica muito forte, apesar, por exemplo, de não ser tão valorizado quanto aquele prato requintado que eu estou entregando, né? Porque isso aí é sofisticação apenas, mas eu posso confiar naquelas pessoas que não estão fazendo algo tão requintado, mas elas estão fazendo algo prático. E hoje, se eu como aqui em Vitória, se eu como nos Estados Unidos, se eu como em Minas, se eu como na Bahia, se eu como em qualquer lugar do mundo, eu sei que o lanche é do McDonald's. Por quê? Porque tem uma identidade que eu vou gerar. E nós precisamos transicionar para gerar uma igreja que, de fato, ela seja simples, mas ela seja também eficaz, ela seja forte. E para isso eu tenho que aprender a comunicar, aprender a gerenciar. Mas aí quando vem uma questão, e aí que está o ponto dessa palavra de hoje, quando vem uma questão maior, que é o transicionamento de mentalidade, aí eu vou esbarrar em problemas. Por quê? Antes de tudo, por que eu estou dando essa palavra aqui? Porque eu estou encontrando vários filhos que estão transicionando a mentalidade, tentando o máximo possível fugir da mentalidade grega, o máximo possível fugir da mentalidade da teologia grega, entrar numa dinâmica apostólica que é muito mais séria, muito mais ampla, e às vezes eles param e sofrem as mesmas coisas, né? Que são as debandadas de ministério, pessoas que não pessoas que às vezes eu estou saindo, não sei o quê, e a conversa é sempre a mesma. E isso, para mim, não é novidade. Não é novidade. Rodrigo Rainton, aqui os filhos, eles sabem que nós passamos por tudo isso. Né, aqui em Vitória, que são aqui os Betinha está aqui também, tem um pessoal mais antigo aqui de Vitória, sabe muito bem nos acompanhar nos momentos mais difíceis, nos momentos mais fáceis. Fabiano está aqui conosco também. Então tem uma turma aqui de Vitória que é mais antiga. Todo mundo viu o que nós passamos aqui, né? Há um tempo atrás, porque chegou um momento que nós não. Eu confesso para vocês que foi adoecedor, foi problemático, foi dolorido, porque o crescimento dói, o ajuste dói. Né? Vamos dizer assim, dizer que aprende é uma coisa, né? Mas dizer que eu vou crescer com esse desenvolvimento em todo o tempo é um exagero. Tem hora, gente, que a gente tem pensamento de estagnar e parar mesmo quando a gente está transicionando nossa mente. A gente está transicionando o nosso ministério, né? Principalmente quando nós estamos entrando não é nem numa era, né? Mas é um momento importante da igreja, que é o momento do desenvolvimento do ministério apostólico. Eu já vi pastores falando com muita propriedade, né? E já tem muitas pessoas falando essa frase, que não é se as igrejas vão se mover no apostólico, é quando que as igrejas vão se mover no apostólico. É quando
O som tá falhando para todo mundo, aí eu tá bom. A Cátia tá falando. Tá bom? Tá falhando? Tá falhando? Dá para entender? Tá dando para entender? Tá falhando um pouco, mas tá voltando. Pai, se o senhor tiver com a porta do escritório fechada, abre ela, é internet. Não, porque eu tô aqui em cima. Deixa eu abrir a porta do dela. Pelo menos um pouco. Então, o que acontece? Então, essa questão do transicionamento, vocês estão dando feedback aí do som. Essa questão do transicionamento, ela tem sido um ambiente de crise para muitas pessoas. Um ambiente de crise para muitos pastores, para muitos líderes. Primeiro porque tem hora que parece que você não está sendo entendido. Né? Tem hora que parece que você não está aprendendo a se comunicar. E as pessoas não estão entendendo e não está sendo revelado para eles no seu coração. A verdade é essa. Então, as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo no seu coração. E elas estão apenas ali mudar suas políticas e elas não estão disponíveis. Falhou, eu não entendi o que você falou. Eu acho que eu vou lá para baixo. Espera aí, então. Só um minutinho. Ah, mas eu não vou poder. Vai para perto do seu modem, pai, que é a internet. Tá chovendo e tá dando inconsistência aí na transmissão e tá refletindo no áudio. Tá, espera um pouquinho aí. Desligar o ar aqui, porque você vai chegar para gravar daqui a pouco, eu não quero ocupar o escritório. Peraí. Tô chegando quase, tô chegando aí na sua porta praticamente. Sai do Wi-Fi, coloca no quarto cheio. Tô descendo. Pronto. Na verdade, a internet só queria tirar você da cama. Agora vai. Agora vai, pronto. Vê se melhorou. Melhorou. Então tá bom. Onde que eu tava? Lá em cima. No quarto, o senhor estava. Eu não vou nem responder. Começa de novo, começa tudo de novo. Eu não vou nem responder esse bando de ignorância. Começa tudo de novo, Toninho. Vai. Então, vamos lá, vou indo. Então, o que acontece? Vamos lá, gente. Então, essa questão da transição, ela é importante, mas eu tenho que aprender que isso vai modificar muito, vai mudar muitas coisas, e vai mudar muitas coisas em pessoas. Vai mexer com muitas pessoas. E eu tenho que entender que essas pessoas, elas são a minha estrutura. Às vezes a gente se preocupa muito com a estrutura templo, né? E, na verdade, a estrutura templo vamos dizer assim, entre todas é a menos importante. Por que a estrutura templo é menos importante? A estrutura templo, ela só traz uma revelação de um local geográfico onde eu posso atrair pessoas, que as pessoas vão ser atraídas para esse local para estar em comunhão. Somente isso. Então, eu tenho um lugar geográfico. Então, o problema é que, na maioria das vezes, nós somos ensinados a investir mais na estrutura templo do que na estrutura almas, na estrutura pessoas. Aqui, por exemplo, eu vejo, e eu sei que eu tenho vários filhos aqui que são pessoas que têm o coração na obra, têm o coração dado à obra. Só que aprenderam
que eu preciso encher o templo, encher a nave, encher a resposta que eu vou ter, né, positiva quanto ao meu crescimento ministerial está em um templo cheio. Mas eu não estou tão preocupado quanto a unidade desse grupo que está reunido no meu templo. E a transição para um ministério, não falo nem para o ministério apostólico em si, né? Mas a transição para uma visão apostólica ministerial, ela vai além da quantidade de pessoas que eu tenho em uma igreja, que eu tenho em uma congregação. Ela tem a ver com a visão dessa congregação. Por isso que, quando nós estamos falando de transicionamento, e eu estou falando de transicionamento aqui porque eu tenho visto, voltando lá em cima, eu tenho visto muitos filhos sofrerem, porque na hora que eles começam a falar de fundamentos importantes, como tempos e estações, fundamentos importantes como tempos e estações, como princípios, né, princípios de judaicos, princípios judaico-cristãos, né, princípios bíblicos, não vou nem botar judaicos, princípios bíblicos, princípios da Torá. Quando nós voltamos para isso, nós encontramos muita resistência em pessoas que não vão entender a visão, que não vão estar com você nisso. Então, isso tem causado dor a muitas pessoas. Eu tenho visto muitas pessoas sofrendo, que às vezes, de uma pancada só, estão saindo dezenas de pessoas que não estão entendendo transicionar. E aí que está, né? E aí que está o cerne da coisa, o que vai diferenciar, né? O que é uma igreja forte, que é uma igreja fraca. A igreja fraca é aquela igreja que tudo está centralizado numa visão só, na visão do líder. E as outras pessoas são apenas colaboradores ali, estão até satisfeitos com o seu trabalho, estão satisfeitos estão satisfeitas com aquilo que está acontecendo ali à sua volta, mas elas não têm a mesma foco, a mesma visão do líder. Agora, a estrutura forte é aquela pessoa que todos estão unidos dentro do mesmo propósito. Todos sabem fazer tudo dentro da igreja, porque todos têm a mesma visão. Então, isso me dá paz, isso me dá liberdade para eu poder sair e entrar a hora que eu quiser. Porque a partir do momento que nós desenvolvemos em determinados ministérios, né, é comum que as pessoas elas passem também a olhar para você como uma referência e vão querer ouvir de você a sua experiência. Irmãos, eu falo para vocês, eu apanhei bastante já. Principalmente porque, desde que nós iniciamos o Zoe, e o Zoe não era Ministério Zoe na época, o Ministério Kairos, que a gente começou o Ministério Kairos, né, com o Ministério Kairos, até descobri que Kairos é uma entidade também. Mas quando nós começamos a falar do ministério, quando começamos o nosso ministério, o único propósito que eu pus no meu coração em todo o tempo era que o ministério ele fosse totalmente livre de denominação, vamos dizer assim, de um certo laço congregacional com outra igreja. Por quê? Porque nós queríamos liberdade para descobrir nossa identidade. E isso até hoje tem sido a nossa bandeira, uma certa liberdade para que nós possamos descobrir o que é bom e o que não é bom, experimentar tudo, entender o que é bom, o que não é bom, e a partir daí desenvolver o crescimento. Mas, a partir desse momento, existe a necessidade para que haja o crescimento de que o líder ele saiba transmitir a sua visão para as pessoas. Para que as pessoas entendam o que o líder está falando. Que as pessoas aprendam a andar no mesmo ritmo do líder. Isso não é fácil e às vezes nem é possível. Tá certo?
Gênesis 33, quando Esaú se encontra com Jacó, isso que eu sempre falo para vocês aqui, essa palavra, e Jacó manda presentes diante dele para Esaú, né? E no versículo 12, Esaú fala para ele assim: caminhemos e andamos, e eu partirei adiante de ti. Ou seja, Esaú se propôs a ir diante de Jacó como guarda. E mais Jacó disse o seguinte: meu senhor sabe que esses filhos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as fadigarem somente o dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante da face do seu servo, e eu orei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme os passos dos meninos. Aqui, Jacó faz duas referências a dois níveis de tratar do pastor. Você tem aí, o que acontece? Um termo muito pejorativo, que eu vou melhorar esse termo aqui, gado, mas é o rebanho. E você tem os discípulos, você tem os filhos. E todo líder, ele tem que aprender a ser guia. E aonde o rebanho vai? Aonde o líder vai? Aonde os filhos vão? Aonde o pai vai? Mas em todo tempo, o líder ele não pode pensar em sair na frente desembestado e deixar os filhos para trás, porque eles vão afadigar e vão morrer. É o entendimento que eu preciso ter do caminhar, desse transicionamento. Então, por exemplo, você que está falando de transicionamento agora, você que está ouvindo isso, o Senhor que já te assinou uma nova visão, uma visão que, de fato, que te bateu muito nos seus preconceitos, né? Bateu muito nas suas dificuldades, e você, em algum tempo, você ficou até pensando que não ia dar certo, mas você tem caminhado pouco a pouco aí, andando pouco a pouco, e tem visto o que o Senhor tem feito na sua vida. A maior preocupação sua agora, neste momento, é discernir o tempo no qual você vai ter que andar para que esse rebanho, para que esses filhos continuem enxergando em você a transformação. Então você vai andar e os filhos vão enxergar. Você vai andar, os filhos vão enxergar. Então você tem que se mostrar para os filhos, você tem que ser bastante claro para os filhos no qual caminho você está tomando. Vocês têm que ser bastante práticos com os filhos. Uma coisa é eu aprender eu ver alguma coisa. Eu, por exemplo, desde adolescente, eu trabalho em igreja. Então eu sei praticamente mexer em todas as coisas dentro da igreja. Já fui tesoureiro, já fui secretário, já fui porteiro, já fui diácono, já fui tudo, mas já fui experimentado em quase todas as áreas da igreja. A única coisa que eu não fui até hoje foi presidente civil de oração em igreja. O resto, a gente já se logrou em vários caminhos. Porém, às vezes, por eu ter participado e por ter feito cada uma dessas coisas, às vezes eu acho que eu apenas ordenar alguma coisa, apenas direcionar uma pessoa, falar assim: olha, meu irmão, eu vejo que você tem talento, vai lá para a portaria, fica lá recebendo pessoas. Eu acho que pela minha visão, da minha praticidade daquilo, eu acho que somente o meu comunicar, né? Somente o meu comunicar é suficiente para essas pessoas trabalharem com eficiência. Ô, filho, o Judá está escandalizando aqui. Somente o meu comunicar, olha, faça isso ou faça aquilo, vai fazer com que aquela pessoa trabalhe com eficiência. Não. Eu tenho que ser mais claro, eu tenho que ser mais objetivo, eu tenho que ser mais didático. Às vezes eu vou ter que pegar na mão e vou ter que ensinar e vou ter que fazer e repetir várias vezes até que a pessoa faça o que está dentro da minha visão. Então, quando eu penso em transicionamento, gente, eu tenho que pensar que eu sempre tenho que ser exemplo daquelas pessoas que estão atrás. Elas vão ver
elas vão me acompanhar, elas vão andar atrás de mim, mas elas sempre vão ter que me ver na frente. Eu vou ter que ser exemplo delas. Elas vão ter que apontar e falar assim, não, aqui está meu apóstolo, aqui está meu pastor, aqui está meu bispo e a bispa, e todas essas pessoas, elas vão ter que enxergar em você um exemplo que vai sempre na frente. Por isso você tem que aprender a andar nos passos dessas pessoas. Gente, eu falo o seguinte, a gente ministra por aí, né? E a gente vai para ministrações, a gente vai lá, sobe no sobrenatural, vai lá nos santos dos santos, nos tronos de Deus, vai lá, ministra, e Deus fala coisas inefáveis ao nosso coração. É gostoso isso, mas nós temos que entender que nós temos a responsabilidade muito maior com as pessoas que estão nos vendo. Eu estou falando dos filhos, dos filhos e das nossos rebanhos, do que com aquelas pessoas que nós estamos ministrando e estamos cooperando com elas. Então, por exemplo, agora nós vamos para o Maranhão. Nós fomos convidados para estar lá para uma igreja. Mas, como Maranhão é um pouco fora de rota para a gente aqui, a gente já aproveitou para ir lá visitar uma filha que é a pastora Valdinéia. A gente vai estar com a pastora Valdinéia e depois vamos estar lá cooperando com a igreja a qual nos convidou também. Mas a minha responsabilidade maior não é com essa igreja. A minha responsabilidade maior é com a minha filha que está lá. Então, eu vou procurar, de fato, dar primazia àquela que também tem uma conexão e tem uma aliança comigo. Eu já falei essa frase com vocês que eu acho incrível. Não posso recompensar a fidelidade e o companheirismo se eu trato todo mundo igual. Eu tenho que tratar os iguais como os iguais e os diferentes como os diferentes. Pessoas que não têm, vamos dizer assim, que não são ligadas a mim, né? O amor dos filhos, essas pessoas eu vou ter que tratar como companheiros, lógico, com todo amor, com todo carinho, com todo afeto, mas vou tratar essas pessoas como companheiros. Agora, filhos eu vou tratar como filhos, rebanho eu vou tratar como rebanho. Mas, apóstolo, e aí? E aquelas pessoas que não querem me seguir? Aquelas pessoas que não vão querer estar comigo? Aquelas pessoas que não vão querer, que não vão ter paciência para o transicionar ou não vão entender o transicionamento. Aí, infelizmente, esse núcleo, e aí eu não vou ser aqui leviano de falar que essas pessoas estão fora da direção de Deus, que essas pessoas não têm visão, que essas pessoas isso, aquilo, mas independente de qualquer coisa, eu tenho que entender que essas pessoas não estão no meu projeto. Elas não estão acompanhando o projeto que Deus tem para a minha vida. Quando eu estou falando o meu projeto, não é o meu projeto, mas o projeto de Deus para mim. Se a pessoa não está com você, ela não está dentro do seu projeto, do projeto que Deus tem para a sua vida. E isso vai ser natural, porque nem todo mundo vai ser... Eu acho que o fato da beleza da criação, por exemplo, é que tudo é diferente, né? Imagina se Deus tivesse criado só cachorro, né? Ia ser um problema se Deus tivesse criado só gato. Se Deus tivesse criado só macaco. Não, Deus criou uma diversidade de animais, uma diversidade de plantas, uma diversidade de outras tantas obras que ele criou das suas mãos, que essa diversidade que traz a beleza de tudo. Eu acho cachorro muito bonito, mas imagine se só tivesse cachorro no mundo. Então, nós não podemos entender que todo mundo vai ter que aceitar o que você está querendo. Por que todo mundo vai aceitar o que você está querendo? É porque nem todo mundo vai ter sua visão. Nem todo mundo vai conseguir enxergar. E essas pessoas são melhores ou piores do que a gente? Não. Elas simplesmente não têm a visão que nós estamos tendo. Porque isso não foi para eles.
mas isso é para você. Eu sempre cito essa palavra em Atos 26, 19, quando Paulo, ali no capítulo 26, quando ele é julgado em determinado momento, Festo leva ele à presença do rei Agripa, né? E no versículo 19, Paulo fala assim, pelo que ao rei Agripa não fui desobediente à visão celestial. Em outras versões fala assim, por essa visão estou aqui. Quando Paulo fala isso, ele está falando de todo o resumo da vida dele, do que foi antes, como perseguidor do evangelho, e depois, como aquele que estava em cadeias por conta de uma visão. Ou seja, entenda que todo o sofrimento, todas as vitórias, todas as derrotas, tudo aquilo que Paulo viveu ou deixou de viver, ele viveu por uma coisa, por uma visão. Ele viveu porque Deus entregou uma visão para ele. E aí, meu querido, quando você tem uma visão e você segue por essa visão e você é constante nessa visão, porque o maior problema, eu tenho falado com os filhos aqui, o maior problema não é o que eu sou, o que eu deixo de ser. O problema é a minha constância em si. Eu falo até exagerando. Se você está errado, que seja constante no seu erro. Se você espera e pede para Deus te esclarecer, mas seja constante. Temos muitas pessoas que hoje ela pensa uma coisa, amanhã outra, por quê? Porque ela se move segundo a aprovação. E não a aprovação divina, a aprovação de pessoas. E você espera que as pessoas respondam o que Deus está te mostrando, só que elas não estão vendo o que Deus está te mostrando. Paulo estava indo para Damasco e só Paulo ouviu a voz. Todas aquelas pessoas que estavam marchando com Paulo, soldados, sacerdotes, pessoas que estavam aí prontos aí com Paulo para matar, para prender, para bater, para roubar os cristãos, todas as pessoas, elas voltaram a viver a vida deles. O único que voltou com a vida transformada foi Paulo, porque foi o único que teve a visão. Então, não espere, porque você está com um grupo de pessoas reunidas na sua igreja, que todo mundo vai ter a visão que Deus está te dando. Deus vai te mostrar uma coisa, Deus vai te mostrar algo, e essas pessoas vão simplesmente, às vezes, ignorar porque elas não conseguem enxergar. Então, Deus, você está na igreja e Deus te fala uma coisa sobrenatural. Você saiu da igreja transformada. E todas as 99 que estavam ali, as 99 ao vezes estar com você na mesma igreja, elas vão voltar para casa e vão viver a mesma vida, porque elas não tiveram a visão que você teve. Por isso que Paulo, a partir do momento da visão dele, ele teve que ser constante na visão e ele teve que viver a vida dele, moldar a vida dele pela visão dele. Então, quando nós falamos de transição, nós estamos falando de consistência. Onde nós transicionamos a nossa visão e, às vezes, padecemos, né? Padecemos críticas, padecemos julgamentos, padecemos... Domingo agora, por exemplo, os meus cunhados estavam aqui ligando para a Josiane, porque eles fizeram um almoço Dia das Mães e fizeram paeja. Quem não sabe o que é paeja, é basicamente um arroz com camarão, com lagosta, com sururu, com tudo que é fruto do mar. E ela agradeceu muito bem, mas falou que não iria. Com certeza foi chamada de várias coisas, a não ser fiel a Deus. A única coisa que ela não foi chamada, olha como que ela é fiel à visão que ela tem. Meu Deus. Ela foi chamada de ignorante, foi chamada de sem noção, foi chamada de um monte de coisa. Menos assim, ó, como ela é fiel a Deus. Então, o que acontece? Ah, mas é a mãe dela, né? A mãe dela, hoje, amanhã, continua sendo mãe, depois de amanhã continua sendo mãe, todos os dias continua sendo mãe.
E com todo respeito às nossas mães, nossos pais, nós falamos com eles, apresentamos para eles nossa característica, e eles respeitaram isso. Assim, o José vira para o pai e fala assim, meu pai, eu venho almoçar qualquer dia na minha casa, vou almoçar na sua casa se quiser, mas no dia dos pais eu não vou. Minha mãe é a mesma coisa. Apesar que minha mãe hoje ela já não tem sentido, porque ela já está acamada há 6 anos, mas mesmo antes, né, se eu falasse com ela, ela compreenderia, apesar dela nunca ter sido evangélica. E a verdade é, querido, que você vai padecer pela visão. Você vai ser criticado pela visão. As pessoas vão apontar em você erros que você não tem e erros até injustos por conta de uma visão. Chegou um tempo, por exemplo, que Paulo estava fugindo dos... Imagina a pessoa que ele não pode ficar no meio dos sacerdotes, porque todo mundo sabe que ele se converteu ao cristianismo, e os cristãos estavam fugindo dele. Até chegou um tempo na vida do Paulo que ele não tinha nem para onde ir. Ele ficou totalmente isolado por conta da visão dele. Então, mudanças vão haver, e mudanças radicais na nossa vida, por conta do transicionamento de mente, de tirar uma visão grega, de abortar coisas, às vezes, na nossa teologia pastoral, que nós aprendemos a vida toda como regra. E a partir daquele momento você fala assim, não, isso não é mais para mim, eu não vou seguir mais isso, porque eu tenho uma visão. E essa visão exige de mim mudança, transformação. Mas para eu transformar, eu preciso sempre estar na frente daquelas pessoas que foram chamadas para estar comigo. E a verdade é essa. A palavra do Senhor nos fala que, em Atos, acho que capítulo 2 ou 3, que fala que o Espírito acrescentava a todos aqueles que o próprio Espírito acrescentava que todos aqueles que deveriam seguir, um negócio assim. O que está dizendo aí? Que o próprio Espírito vai trair pessoas que vão ter a sua visão. E por isso, muitas vezes, vai ser necessário Deus tirar pessoas que não estão na mesma visão que você. Não adianta, Deus vai mudar. Irmãos, eu falo para vocês aqui no nosso Ministério Bênção Vitória. Tem muitas pessoas que não estão conosco há muito tempo. Estão conosco há muito tempo, mas são pessoas que, de fato, ainda não têm a visão, a qual não consegue não aceitar, mas a palavra não é aceitar, mas ainda não conseguiu desenvolver essa visão. Então, qual é a minha obrigação com essas pessoas? Continuar seguindo na frente e mostrando para elas a visão, mostrando o que Deus está mostrando para mim. Eu preciso continuar na frente, eu preciso andar, eu continuo andando, sendo que eu entendo que elas continuam me vendo, continuam observando a mim. Eu não estou falando fisicamente, né? Mas eu estou falando como referência. Porque tanto que a gente tem aqui pastores de vários lugares do Brasil, que são nossos pastores, que estão sendo as nossas referências para os rebanhos. Mas o que eu espero, por exemplo, da pastora Miriam, do Rodrigo, de Thierry, dos nossos filhos aqui, estou falando do Zoe, Toninho, Valéria, nossos filhos do Zoe aqui e todos os outros, é que eles saibam nos representar. Então, às vezes, vai ter aquele discípulo que vai estar um pouco mais à frente, vai ver a você mais de perto, e ele vai... A obrigação dele... E o que ele tem por chamado não é tirar o olho do líder, mas transmitir o que o líder está fazendo para os outros. Não é o que o líder está falando, mas o que o líder está fazendo. Os caminhos que o líder está fazendo. Agora, pessoas não vão querer seguir. Pessoas não vão querer voltar-se ter a sua mesma visão. Tem pessoas que vão sair. Às vezes... A grande dificuldade que as pessoas
tem que entender, e eu tive dificuldade para entender isso também, não é um erro que todo mundo é passivo de cometer isso, é ficar triste pelos que saem apenas. Como assim ficar triste pelos que saem apenas? Porque às vezes a pessoa não entendeu minha visão, pai, eu estou sendo rejeitado. Entenda, não é você que está sendo rejeitado. É a visão que Deus colocou para você, o projeto que Deus colocou para você que está sendo rejeitado. Que não está passando o crivo dessas pessoas. Mas se preocupe muito mais e se entristeça muito mais, não com essas pessoas que saíram, se entristeça muito mais com as pessoas que ficaram, e essas pessoas também não têm a sua visão. Não estão dispostas a andar na sua visão. Porque essas pessoas vão trazer muito mais prejuízo do que as que saíram. Por isso que, às vezes, e aí vem a questão dessa estrutura apostólica, né? Não, o ministério apostólico, essa estrutura apostólica, a estrutura de governo, que a gente tem que aprender a emancipar e liberar pessoas. E a gente não aprende a emancipar e liberar pessoas na nossa cabeça, a gente aprende na nossa alma. Porque a gente tem que aprender, primeiro, a gente tem que ser curado. Tá muito, não é que a gente e curado, a gente vai sendo curado todo dia. Então, por exemplo, assim, já fiz renúncia à bastardia, já fiz renúncia à orfandade, já fiz renúncia à orfandade, por exemplo, né? Aí você é rejeitado por a rejeição. Aí você é rejeitado por um discípulo, você se sente o cocô do cavalo do bandido, né? A mosca do cocô do cavalo do bandido. Por quê? Porque você ainda precisa ser curado da rejeição. Você tem que entender que as pessoas não estão te rejeitando. Elas estão rejeitando o projeto que Deus deu para você. Deus tratou Samuel, quando Samuel chegou a um ponto de falar, Deus, eles não querem os meus filhos para ser juízo sobre eles. Deus falou assim, meu querido, não tem nada a ver com você. Eles estão rejeitando a mim para eu não ser rei sobre eles. Então faz o seguinte, vai lá dar o rei para eles, que já pediram, então dê. Mas era pecado do povo? Não era pecado do povo, tá? Porque existia uma lei que Moisés entregou ao povo de Israel que determinava quais seriam os deveres e as qualidades do rei. Então, Deus já sabia disso. Mas Deus queria que o povo se conscientizasse que o rei mesmo, seria o próprio Eterno. Mas desde o início, o povo não quis tomar essa partido e ficar só com Deus. Eles sempre buscaram um líder. Isso começou lá no deserto mesmo, quando o povo virou para Deus e falou assim, para Moisés, falou assim, Moisés, deixa Deus falar com vocês. Deixa Deus falar com vocês, depois vocês falam comigo. Sabe o que eles fizeram ali? Eles rejeitaram o ministério sacerdotal deles. Quando eles tiraram Deus do trono, estabeleceram por desejo próprio, né? Eles também rejeitaram o ministério real deles. Então, eles tinham o ministério real e sacerdotal. E eles rejeitaram primeiro o sacerdotal, depois eles rejeitaram o ministério real. Logo, com o tempo, eles também rejeitaram o ministério profético, porque eles foram chamados para ser reis, profetas e sacerdotes. Tanto que o próprio Yeshua fala que eles mataram os profetas. Perseguiram e mataram os profetas. A verdade é, queridos, que a gente tem que entender que a igreja ela é muito mais ampla e diversa, é muito mais ampla e diversa do que a gente pensa. A igreja é muito mais poderosa do que a gente pensa, no sentido de ser representante do eterno aqui na Terra. Mas diferenças vão haver sempre. Diferenças de congregação, diferenças de entendimento, vão haver sempre, como sempre houveram. O que eu preciso entender é que a minha visão, a visão que Deus deu para mim,
essa visão não vai ser, vamos dizer assim, nem sempre vai ser comunicada, né? Comunicada ao coração de todas as pessoas que estão à minha volta. Nem sempre. Eu vou ter que entender que Deus vai dar liberdade às pessoas para rejeitar ou aceitar a minha visão. Então, o que eu preciso ver quanto a isso? Eu preciso entender apenas a minha posição, que é continuar caminhando e gerenciando o que Deus deu para mim como responsabilidade. Eu sou um tutor do que Deus me deu. Eu sou um zelador da visão que Deus me deu. Então, eu não tenho que ter aprovação de ninguém, a não ser de Deus, para aquilo que Ele me deu. Não espere e não ande por aprovação. Muitas pessoas... Eu tenho falado com pessoas, as pessoas vão te trair, as pessoas vão te ignorar, as pessoas vão ser ingratas com você, as pessoas vão te negligenciar, as pessoas vão te abandonar. E Deus vai continuar falando com vocês que vocês têm que confiar, que vocês têm que investir, que vocês têm que fazer, que vocês têm que continuar andando naquilo que Deus... Porque o projeto não é de vocês, o projeto é do Eterno. Então, a base que nós precisamos entender para isso, e eu vou continuar falando disso depois com vocês, tá? Essa aí é a primeira ministração. Eu não vou poder me demorar hoje, porque a Josiane vai gravar agora para a turma da escola, e a gente vai interferir aqui na gravação, mas a verdade é que eu preciso determinar e entender que o que Deus está ministrando na minha vida, Deus está fazendo com que eu veja, às vezes Deus vai mostrar só para mim. E eu vou ter que aprender a ensinar as pessoas para quê? Para eu manter e construir uma estrutura forte. Uma estrutura que verdadeiramente eu consiga transmitir para as pessoas com a prática, para elas serem mais, vamos dizer assim, mais práticas possível, tá certo? E conseguir reproduzir o que Deus está fazendo para mim. Por isso que eu não posso complicar. A gente não pode complicar muita coisa, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Eu tenho falado isso com as pessoas agora, com a repercussão, por exemplo, dessa visão judaico-cristã, visão de princípios bíblicos, né? Às vezes a gente complica demais os textos, a gente vai lá para o Talmud, vê tradição. Irmãos, eu conheço pessoas que estão aí falando horrores, falando de crescimento, de volta a princípio disso, daquilo outro, colocando um monte de regra para as pessoas, mas continua mentirosa, continua depravada, continua falsa, continua prostituta. E a verdade é que a gente tem que entender que isso faz parte do nosso dia a dia, esse entendimento. Que as pessoas, muitas vezes elas vão buscar o conhecimento, mas elas não vão seguir uma visão. Elas vão continuar vivendo uma vida carnal, uma vida miserável, apesar de terem, né, no seu coração a vontade de fazer o melhor para Deus. Elas vão continuar vivendo uma vida miserável, uma vida que nem elas vão conseguir se pôr em pé, né? Elas vão continuar estando frustradas nelas mesmas. Então, a verdade é essa. Eu preciso ter uma visão e eu tenho que buscar a aceitação de Deus quanto a essa visão. Eu tenho que buscar o que Deus quer para a minha vida quanto a essa visão. Eu não vou esperar que ninguém me aprove. Eu tenho que buscar a aprovação e a direção do Eterno quanto ao que eu tenho para mim como revelação. Tá bom, gente? Por hoje é só. Ah, tá, Sandro Alma. Semana passada o pastor que não conhecia veio me perguntar o que é unicista.
que é unicista? Unicistas são... Na verdade, eu acho que os unicistas estão mais certos que os trinitarianos, tá? Os unicistas, eles não creem nesse Pai, Filho e Espírito Santo. E eu acho que eles não estão todos errados. Na verdade, eu não tenho essa visão trinitariana como a igreja tradicional tem. Que Deus é uma pessoa, que o Espírito é uma pessoa e que Jesus é uma pessoa. São três pessoas em uma. Não. Para mim, os três são um. E o unicista é justamente isso. Só que o unicista concentra tudo em Cristo só. O unicista justamente diz isso, que os três são um. O problema é que quando você vai... Existe como eles tentam tanto marcar nessas três um, eles sempre concentram na pessoa de Cristo. É Cristo o centro, Cristo o centro. Não, eu tenho que entender que Deus é Deus, Deus é Deus, que Jesus é Deus, que o Espírito é Deus. Só que existe... Isso aí é todo um conceito mais amplo, porque existem as emanações. Então, o que é uma emanação? Né? É uma forma que Deus se mostra para... Gente, o povo está se metendo na minha live aqui, vocês acreditam? Deixa eu pensar, amor, pelo amor de Deus. É uma forma que Deus escolhe se mostrar para ele ser compreendido. Por exemplo, vocês têm ideia, uma posição do primeiro versículo da Bíblia. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Elohim, criou os céus e criou a terra. Na verdade, segundo uma visão dessas emanações, a primeira coisa que Deus criou foi Elohim. Como assim Deus criou Elohim? Que era uma porção dele que era suficiente para criar todas as coisas. É como se eu dissesse assim, eu não preciso, para levantar, para pegar aqui esse controle, eu não preciso usar minha mão toda, eu só posso pegar com o dedo. Então, existe uma visão disso, quando fala assim, no princípio criou o Elohim, quer dizer que Deus pegou só mesmo uma parte dele, ele separou de si uma parte dele, ele criou uma, vamos dizer assim, uma emanação dele, se apresentou de uma forma, e essa forma que ele se apresentou é apenas parte dele que já foi suficiente para criar tudo. Gente, isso dá pano para manga quando a gente... Tem gente que coça a cabeça. Depois vocês ouvem essa parte várias vezes aí que ele não compreendeu. Mas é uma emanação de Deus, uma forma que Deus... A outra está aqui, puxando o saco de você, amor. A Rafael. Obrigada, filha. Não deixo não, senão estou confundindo a cabeça. Então, a verdade é essa. Eu preciso entender, né? Eu preciso entender que Deus, ele se manifesta através de Jesus. Se o Espírito do Senhor, se Deus é Espírito, o próprio Espírito Santo é o próprio Deus. Então, quando se fala de unicismo, eu falo de um Deus que é único. O problema é que eu tenho que botar numa caixinha Pai, Filho e Espírito Santo para poder entender isso. Só que eu distorço uma teologia que nem sempre essa teologia ela vai ser, vamos dizer assim, ela vai ser a revelação do próprio Deus. Aí eu boto o Espírito Santo como um Deus de terceira classe, um Deus sensível, um Deus que magoa, um Deus que se entristece, um Deus delicado. Jesus é o Deus bonzinho e Deus é o Deus do cinto na mão. Né? Então, isso para quê? Para que na minha burrice eu entenda quem é Deus. Então, não adianta, gente. Não adianta. Eu preciso entender quem é Deus a partir do que ele é. Deus é o Espírito. Então, o Espírito é bom, o Espírito ele tem toda a bondade, ele tem toda a justiça, ele tem tudo. E Jesus é a manifestação da própria palavra, porque o próprio João fala que a palavra era Deus. Se Jesus é a palavra, Jesus é Deus.
Então, queridos, não vai dizer que Jesus é um Deus secundário. Se você falar para os rabinos, até os messiânicos mesmo, eles falam que Jesus não é Deus. E a gente tem que fugir por essas tangentes, sabe por quê? Porque senão daqui a pouco a nossa fé no próprio Senhor, ela começa a ser fragilizada. Tá bom, gente? Então vou ficar por aqui. Fala aí. Tá, peraí, eu vou fazer. Não está lembrei. presente, só não está presente, Eu vou orar. mas a Sandra está por causa de trabalho, tá bom? Tá bom. Depois eu quero que vocês me procurem, tá certo? Eu quero deixar aqui os filhos, estou falando dos filhos da aliança, os pastores dos pastores das alianças, e eu queria deixar bem, tem algumas pessoas que Deus já direcionou, tá certo? Mas eu gostaria de vocês, se vocês têm, ou tem alguma palavra de Deus sobre o apostólico na vida de vocês, ou se vocês têm direcionado algo sobre a vida de vocês no apostólico, alguma palavra de Deus, de pessoas, ou o próprio coração de vocês, ou se vocês têm alguém dentro do ministério de vocês que tem, vocês veem um manto apostólico. Eu queria que vocês nos procurassem, porque eu quero direcionar vocês, nós vamos trabalhar agora com a mentoria apostólica. Tá certo? E essa mentoria apostólica, vou ajudar a bagunça aqui. Essa mentoria apostólica, ela... não, apóstolo, então eu vou entrar na mentoria você consagrado apóstolo. Querido, entre a mentoria apostólica e a consagração apostólica tem um caminho. Tá certo? Então a gente vai... E esse caminho quem vai definir a consagração, na verdade, as consagrações, ou as separações, ou as dedicações, vão ser de acordo com o desenvolvimento e a revelação que Deus está dando para vocês. Então, mas não, todos os filhos que quiserem entrar, vocês entram, acessem comigo, que eu vou botar vocês num grupo, vai ser um grupo específico para isso. Às vezes vocês têm um filho, às vezes o ministério de vocês aí, vocês já dão cobertura às igrejas, e vocês veem que o filho de vocês, ele tem uma mentoria, tem um manto apostólico sobre eles. Então, vocês nos procurem também, que nós vamos colocar essas pessoas também nesse rol para poder estar sendo treinados aqui. Há quanto tempo vai ser? Irmãos, a gente vai trabalhar. Eu vou ver se eu faço uma reunião com essa mentoria apostólica, e já estão os apóstolos, os bispos aqui da aliança, já estão nela, pelo menos uma vez a cada 2 meses, pelo menos bimestralmente. Eu voltando de Maceió agora, eu quero fazer a primeira reunião. Maranhão. Voltando do Maranhão agora, eu quero fazer a primeira reunião. Então, deve ser no início de junho, tá? Porque a gente volta agora dia 26 e dia 29 já é o Rocha Hadesh. Então, a gente vai estar... Sim, então, vocês só me dão um oi lá no particular. Tem algumas pessoas que eu já tenho visão sobre elas, então eu já estou colocando. Mas tem a maioria das pessoas que quiserem, não, eu tenho filhos também que têm esse chamamento, então a gente vai desenvolver esse chamamento junto com vocês. Tá bom? Deixa eu orar por vocês. Eu quero orar aqui recebendo a Sandra. A Sandra já foi recebida, né, pastora Bíblia? Só um minutinho, pai. É o Dimitri, é o esposo dela. Ele só não está presente por conta do trabalho. Tá bom? Fala para a Rosane, pode falar, filha. Tudo bem? Tudo. Eu, aqui no Paraguai, eu comecei com um projeto com crianças, né? E, de repente, nasceu uma igreja ali. Uhum. E agora, todo domingo está tendo culto. Mas ainda não dá para ter uma igreja apostólica, porque são todos novos convertidos, todo mundo aceitou Jesus lá, e eu preciso agora consolidar, né? Eu até ando assim, sem saber muito como que eu faço isso, mas Deus está me usando, graças a Deus. E o que eu queria falar é que, é isso que eu estou preocupada, que a gente quer começar desde o início apostólico, né? Mas o pessoal é novo convertido, eles nem imaginam nada disso, né? Então, acho que agora tem que pensar em fazer a igreja realmente se alimentar de Cristo, né?
e depois começar a conduzir eles para entender sobre esse lado, né? O que o senhor acha? Na verdade, o que acontece? Isso é o transicionar, porque a revelação do apostólico não está na membresia, está em você. Eu fui ungida apóstola, já cuido de ministérios há muitos anos, e aqui agora eu estou fundando, abrindo picada, né? Nós estamos fundando ali. Sim, que faz, Então, é uma das vertentes do apostólico também, né? Uma das vertentes. Então Agora, eu vejo o apostólico muito presente na minha vida mesmo, né? Então, como que você vai transicionar essa igreja que está nascendo? Né? Na verdade, a igreja está nascendo no bom ritmo. Já tem um apóstolo que ela já vai entendendo. Você só vai passar quem você é. Não é nem tanto pelo que você fala, pelo que você é. Uhum. Entendeu? O apostólico, ele se move, por exemplo, antes de eu entender completamente o apostólico, eu comecei, chegou um tempo e falei assim, peraí, eu estou me movendo apostólico, eu não estava nem vendo o que está acontecendo. Uhum. Já tinha recebido uma palavra muito antes, né? Já tinha recebido palavras, já tinha recebido revelações, já tinha recebido confirmações, né? E, de repente, eu falei assim, não, eu preciso me posicionar nisso. Então, eu vou estudar, eu vou começar a mostrar. A igreja, ela foi enxergando aos poucos, né? Porém, a gente foi avisando a igreja, gente, o apostólico, até o momento que o Senhor fez o rompimento. Antes do Senhor chegar e falar assim, meu apóstolo ligar para mim e para nós, né, mesmos, e falar assim, ó, vocês vão ser apóstolos, eu já me movia no apostólico. Mas a igreja, não é todo mundo que vai entender, é o que eu falei, não é todo mundo que vai ter sua visão. Mas você vai passando, você vai transmitindo. Você vai colocando para essas pessoas, de fato, o que está no seu coração para elas. A partir do momento que você está mostrando isso, você vai começar a fazer discípulos. São pessoas que vão se mover como você. É diferente do rebanho. O rebanho, muitas vezes, não vai se mover como você, mas o discípulo, o filho, vai se mover como você. E vai começar a entender o que você está fazendo e vai começar a reproduzir o que você está fazendo. Aí você vai dizer, peraí, agora está dando certo o negócio. Eu estou conseguindo fazer filho. Entendeu? Porque o rebanho é uma consequência. Né? E se levantou duas já lá para limpar, para cuidar, para ajudar. Senão Deus está nesse negócio. Aí você tem que começar a observar pessoas que têm o seu coração. Por isso que eu peço sempre ao Senhor revela o coração das pessoas para mim. Amém. Porque eu preciso entender se as pessoas têm o meu coração. Não são pessoas que batem nas suas costas e aprovam você, às vezes. São pessoas que, às vezes, elas são até aquelas pessoas que estão do seu lado, mesmo sem falar, elas estão te corrigindo, porque elas estão exigindo de você um posicionamento, uma coerência no que você faz. Excelente. Entendeu? Porque é o que eu falo com os meus filhos. Andar com mulher é uma coisa, andar com filho espiritual para ministrar é outra, porque se eu falar uma coisa do público que eu não vivo aqui dentro da igreja, eu estou lascado. Então eu tenho que ter coerência naquilo que eu sou. Aí as pessoas vão começar a enxergar em você uma postura, vão começar a enxergar, e de repente quem tem chamado vai seguir. E você também, como apóstolo, você tem que começar a discernir as capacidades. Saber quem é evangelista, quem é pastor, quem é apóstolo, quem é profeta, e para você começar a treiná-los e começar devagar. Tem muitas pessoas que tem uma época aqui que tem uma filha minha que estava perguntando, né, sobre como que fazer treinamento. Indica o treinamento tal. Eu falei assim, treina você. Porque o apóstolo tal tem um treinamento profético. Você encaminha os seus profetas para ele. Não. A visão desse apóstolo é uma, a sua visão é outra. Treina você, seus profetas. Treina você, seus evangelistas. Treina você, seus mestres, entendeu? Entendi. Eles têm que ter sua visão. Treina os pastores para ficar no teu lugar, porque o seu lugar não é aí. Você só está abrindo. Daqui a pouco. Isso, eu sinto isso mesmo. Que a gente vai deixar tudo redondinho uma hora aqui e vamos partir para outro país. Deus vai levar a gente. Então você vai ter que trazer pastores. Se você não conseguir fazer pastores, você não tem capacidade de estar mexendo com 5 ministérios. Pois então, é.
você vai fazer pastor. Então, você vai ver aquela capacidade daquela pessoa, às vezes não é a pessoa talvez que seja mais indicada naquele momento, mas se Deus já falou sobre o que ele vai ser, você vai direcionar essa pessoa no caminho que ela tem que ter. Entendeu? Amém. Amém, filho? Amém. Obrigada, apóstolo. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pai. Então, deixa eu orar por vocês. Um beijo da mãe, tá? Está aqui do lado, está ouvindo. Ela está aqui me perturbando. Amém. É o nome mesmo, pastora? Eu? Não, pastora Miriam. O Dimitri. Dimitri, eu só peço para nome, ainda mais com nome difícil. Tá bom? Eu vou orar por vocês, eu vou orar aqui, recebendo também a Sandra e o Dimitri, que estão do Ministério Apostólico Zoe em São Paulo. Sejam bem-vindos, filhos. Sejam bem-vindos todos. Filhos, a Sandra está aí, a Sandra Popov. Deus abençoe. Nossa filha, escritora para criar livros infantis, né, editora, que Deus abençoe você, Deus te dê muita graça, e o Dimitri também, tá bom? Pai eterno, em nome de Jesus, como sacerdote agora, eu recebo os filhos que estão se aproximando dessa casa, o Dimitri, a Sandra, Senhor, eu te peço que o Senhor venha retirar deles toda a estrutura antiga, toda a capa antiga, toda a unção antiga, Senhor, tudo aquilo que foi lançado de maldição, tudo aquilo que foi lançado de pedras, Senhor, contra as suas vidas, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos sobre eles uma nova cobertura, uma nova unção, Senhor, uma nova direção, uma direção de bênção, ter colocado uma nova capa, um novo anel, uma nova sandália, um novo capacete, uma nova couraça, Senhor, uns novos cinturão, Senhor, também, Senhor, uma espada, um escudo novo e novas patentes para esse novo tempo. Senhor, que os teus filhos venham crescer, venham prosperar e ser abençoados. Eu abençoo todos os filhos da AMA também, bispos, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, aquelas pessoas que estão aqui, Senhor, para crescer e para serem bênção. E obrigado pelos meus filhos, obrigado, Senhor, porque você tem os trago, Senhor, nesse momento de comunhão, e que o Senhor possa direcionar sobre eles esse entendimento, Senhor, para que eles não somente cresçam, mas, Senhor, eles possam fazer tudo e cumprir todo o projeto que o Senhor tem determinado para a vida deles nesse tempo, até a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe. Depois eu vou botar a live. A próxima reunião a gente vai estar continuando com esse assunto, tá bom? Beijo a todos. Shalom, Tá, shalom. pai, Deus abençoe. Shalom, shalom. Shalom, pai. Aleluia. Glória. Shalom.